Quando Estevão se converte ao cristianismo, Estevão faz uma pregação que deu cancelamento na época. Pegando uma ponte para hoje, você pode ser cancelado porque você falou uma besteira ou porque você falou uma verdade inconveniente. Os judeus tinham uma certa autonomia dada por Roma, uma jurisdição, mas eles tinham limitações. Por exemplo, eles não podiam condenar ninguém à morte. Mas se eles não podiam oficialmente condenar ninguém à morte, como é que eles apedrejam Estevão? Havia um jeito judaico de praticar a pena capital sem ter problema com a lei romana. O cristianismo, ele tentou ser sufocado pelos líderes do templo de Jerusalém quando eles mataram Jesus de Nazaré. Só que, para surpresa deles, 50 dias depois da morte de Jesus de Nazaré, na festa do Pentecostes, milhares de pessoas, pela pregação de Pedro, reconheceram Jesus como o Messias. E eles falaram, poxa, o movimento não acabou. A gente tem que acabar com esse movimento. Mas onde é que nós vamos ter uma oportunidade disso? Nós não temos força. Até que, quando Estevão se converte ao cristianismo, Estevão vem de judeus helenistas. E o Estevão faz uma pregação que deu cancelamento na época. Ele pregou contra o templo. Havia muitos judeus que estavam simpáticos ao cristianismo, mas quando Estevão fez uma pregação contra o templo, aí houve uma hostilidade. Como assim contra o templo? Porque o templo de Jerusalém era o ápice do orgulho nacional dos judeus. O centro do orgulho dos judeus era o templo. Tudo que pensava era o templo de Jerusalém. O templo, para você ter uma noção, era o maior prédio arquitetônico da época greco-romana, em termos religiosos. O Heródoto fez um trabalho muito bom. Você teve em Israel, vocês viram lá, tem pedras do templo que são 13,8 metros de comprimento sem nenhuma emenda. Pedra de calcário. Então o pessoal tinha um orgulho, a centralidade era do templo. Os judeus de toda a diáspora, quer dizer, que viviam em toda a parte do mundo fora de Israel, iam para as festas religiosas peregrinar no templo. Mas é quase que uma pregação contra a idolatria de algo material. Exatamente. Né? Que às vezes substitui a posição. Exatamente. E você sabe que às vezes você pode ser cancelado, pegando uma ponte para hoje, você pode ser cancelado porque você falou uma besteira ou porque você falou uma verdade inconveniente. Há dois tipos de cancelamento. Tem um cancelamento que a pessoa realmente foi infeliz, ela foi errada, está falando bobagem, e é o cancelamento porque você falou uma verdade que as pessoas não querem ouvir. No caso de Estevão foi o segundo. Aí quando foram apedrejar Estevão, é interessante entender o sentido político daquilo. Os judeus tinham uma certa autonomia dada por Roma, uma jurisdição. Por exemplo, o pessoal saduceus, os líderes do templo, do sinédrio, eles podiam ter uma guarda própria. Eles podiam julgar questões relacionadas à lei judaica, mas eles tinham limitações. Por exemplo, eles não podiam condenar ninguém à morte. Por isso que no caso de Jesus, eles tiveram que pedir a Pilatos para crucificar Jesus. Então tipo assim, eles meio que levavam o caso para um rei, ele olhava lá e falava assim, beleza, eu aprovo você essa sentença. Mas quem pode julgar crimes de morte é Roma. Entendi. Por isso que com Jesus eles faziam um dossiê para levar. Por isso eles eu tô pensando no filme aqui, Paixão de Cristo, eles tentando convencer de todo jeito. Para montar um dossiê para levar lá. Mas se eles não podiam oficialmente condenar ninguém à morte, como é que eles apedrejam Estevão? Havia um jeito judaico de praticar a pena capital sem ter problema com a lei romana. Já fala muito de jeitinho brasileiro, mas havia o jeito judaico também. Algumas leis de Moisés diziam, por exemplo, o crime de bruxaria, de blasfêmia, de falso profeta, a pessoa deveria ser apedrejada. Estava na lei de Moisés. Mas você tem é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil agora com relação aos bancos, né? A lei Magnitsky, né? Você vai cumprir, o banco vai cumprir o quê? Isso a bagunça é isso. Na época também. Eu vou cumprir a lei de Moisés ou a lei de Roma? Aí eles tinham um jeito. Eles chegavam com a pessoa que estava condenada pela lei judaica e jogavam no precipício. Quando a pessoa caía lá embaixo, apedrejamento, não importa se é a pedra que bate em você ou você que bate na pedra. Apedrejou. Caraca, isso daí é o jeitinho mesmo, né? E pra Roma... Só importa o impacto, né? Exatamente, pra Roma, caiu. Nossa, cara. Então, quando a gente fala do apedrejamento de Estevão, a gente imagina o Estevão assim, parado e todo mundo querendo apedrejá-lo. Estevão provavelmente foi lançado de um precipício.
O único caso que nós temos no Novo Testamento de uma mulher que eles queriam apedrejar, mas era para uma ceninha, foi uma mulher apanhada em flagrante adultério, que eles queriam colocar Jesus numa saia justa. Porque se Jesus mandasse apedrejar a mulher, ele estaria incorrendo num crime contra Roma. Essa passagem não tem também uma coisa que ela não estava escrita na Bíblia previamente? Não, depois a gente pode entrar mais nisso. Ela não faz parte dos melhores manuscritos, mas a gente pode falar disso numa outra oportunidade. Não, tá bom. Mas eles queriam pegar Jesus numa contradição, porque se ele não manda apedrejar a mulher, ele está indo contra a lei de Moisés. Se ele manda apedrejar, ele está indo contra a lei de Roma. No caso de Estevão, eles fizeram aquilo e Saulo, que era um jovem promissor, estava carregando... Ele não apedrejou Estevão, mas ele estava carregando a capa daqueles homens. O que significa que ele já estava sendo cotado para ser o maior. E é pouco depois disso que ele, Paulo, cheio de temos que acabar com esse povo, ele chega para os sacerdotes e faz um pedido: escuta, eu tenho treinamento militar. A Bíblia não faz isso diretamente, mas por que eu acho que Paulo tem treinamento militar? Porque todo mundo da região da Cilícia, que era a região de onde Paulo veio, da Síria, onde vem Tarso, tinha treinamento militar. Segundo, a linguagem que Paulo usa em muitas de suas cartas são linguagens técnicas de quem passou pelo exército. Então ele tinha treinamento militar. Ele pega: olha, vocês têm alguma guarda pessoal, não tem? Deem-me cartas de apresentação e eu vou com a guarda de vocês em toda a sinagoga, onde houver gente que está falando de Jesus, e eu vou prender. Depois a gente pega e leva esse pessoal para Roma para mandar executar. E assim ele começou a fazer e começou a perseguir e perseguiu. A Bíblia resume essa parte, mas ele realmente foi um feroz inimigo do cristianismo. E qual que é o símbolo de... a Bíblia deixa tão claro aqui que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Assim, qual que foi o sentido? Ou o sentido foi só mostrar que de fato ele era esse cara perseguidor, mostrar um dos eventos, que ele deve ter vivido vários. Aquele consentindo no sentido, ele estava vibrando, ele já estava aprendendo. Ele era aquele menino que... Você uma vez me contou de alguém que você colocou para aprender com você aqui, você falou assim: ó, vem para cá, passa uma semana comigo aqui no escritório. Sim. E depois deu certo que o sujeito explodiu. Você me contou essa história. Vários. Tem vários, foi né? O Yezer, né? O Yezer passou por isso daí. Falou: ó, vem para cá que eu vou te ensinar tudo. E você não fala isso para todo mundo na esquina. Você não põe uma placa assim: ó, quem quiser passar uma semana no grupo primo, não. Se você chamou todos esses aí, foi porque você viu neles potencial. E alguns você vê um potencial ainda maior. E Paulo era esse. Então, quando fala que Paulo consentia, quer dizer, ele já estava vibrando com aquilo, ele já estava se segurando de ansiedade pelo momento em que ele mesmo ia poder liderar o apedrejamento de um seguidor de Jesus de Nazaré. Ele tinha ódio de Jesus e dos seguidores de Jesus. Aquela questão pessoal que alguns levantam, sabe? Que você, eu tenho ódio de você mesmo, desculpa. Não é só o que você representa, eu não gosto de você. Entendi.